dia, bom dia, bom dia! Começando mais um Destravando a Mente, nossa rotina diária de transformação. De segunda a sexta, 5h35 da manhã, sempre um novo episódio para você. Onde o nosso objetivo é ajudar você a destravar a sua mente para alinhar a sua visão, entender o seu propósito de vida, conseguir enxergar, às vezes, né, qual é o caminho para a minha vida pessoal, profissional. Então, nós estamos aqui justamente para isso. Fico muito feliz de sempre poder contribuir para o seu crescimento. Então, cada comentário onde recebi lá pelo Instagram, está aqui o nosso Instagram, cabeça de campeão, ponto oficial, onde recebi um depoimento que alegra demais meu coração e cada vez eu agradeço a Deus por entender que eu estou no caminho certo. As demais coisas vão acontecendo e você com certeza também pode participar, né, sempre curtindo, compartilhando, deixando seus comentários do que você achou do programa, o quanto isso contribuiu, né? Independente, às vezes você fala, não, ainda não vou seguir, né? Não cair aqui de paraquedas, assistir o programa, mas de alguma forma ou outra, se você assistiu e se valeu a pena, deixe seu comentário. Agora, se você quiser se tornar um aluno, quiser fazer parte, né, desse canal, se inscreva. Você vai estar aí contribuindo para que o YouTube entenda a relevância do nosso conteúdo e leve para mais pessoas. E aí, lembrando, principalmente você que está chegando, eu sempre quero reforçar, o nosso programa ele começou e depois se tornou um livro, Destravando a Mente. Então, é o nosso manual, onde a gente procura, toda semana, a gente vem, olha, analisa, vê conteúdos que a gente pode estar levando para vocês, transformando isso em aula. E da mesma forma que eu falo, você que está conosco, você que está chegando, esse livro é um manual que você precisa ter. Você vai encontrar nele chaves importantíssimas, aonde nós temos já aí a ideia de fazer o Destravando a Mente 2, porque sempre vão renovando, estão vindo muitas ideias, né? Eu estou fazendo o meu mestrado baseado em desenvolvimento humano, comportamento. Então, cada vez mais a gente vai buscando para que a gente possa entregar o melhor. Segunda coisa que eu pedi para vocês e peço essa contribuição para você, principalmente que gosta do Spotify, que costuma estar no carro, escutando, se você gostaria que a gente levasse o nosso Destravando a Mente também para o Spotify, beleza? Muito bem. Bom, essa semana o nosso tema é construção alicerçada. Então nós estamos entendendo como que a gente constrói, né, realmente a nossa vida de forma alicerçada. Amigos, famílias, relacionamentos, onde nós falamos sobre pensamento, né? A construção do pensamento. Ontem eu dei um spoiler, deixei para algumas coisas a gente complementar hoje sobre o assunto de hoje, que nós vamos falar sobre a linguagem cultural. E onde eu acabei esquecendo, eu sempre gosto no final, e vou deixar aqui, sempre gosto no final, de complementar. Então, onde se você assistiu, ficou faltando de falar sempre da palavra de Deus, que é entender o quanto nós aprendemos através dos seus ensinamentos, aquilo que qualquer outro livro traz, numa linguagem popular, ou numa linguagem científica, ou numa linguagem mais de fácil entendimento, porém, a Bíblia já nos ensinou isso há 2000 anos. Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Então aqui ele está dizendo, olha, tudo que você vai fazer, pensa nas consequências. Pensa o quanto isso
é benéfico ou maléfico, o quanto isso pode servir ou não. Pensai. Então veja só que Paulo já nos ensinando desde então, há 2000 anos, que nós temos que pensar em tudo que a gente faz. Então isso fica aí sobre o que nós falamos ontem. Hoje nós vamos falar sobre linguagem corporal. Eu trouxe aqui um ponto de reflexão para que a gente possa entender. Cultura é o conjunto de linguagens, valores e comportamentos que você herda, aprende e transmite. Vou repetir, porque eu vou explicar isso dando um depoimento para vocês. Cultura é o conjunto de linguagens, valores e comportamentos que você herda, aprende e transmite. Inclusive, esse relato ele está no meu livro. Eu trago dentro do Destravando a Mente alguns versículos que fortalecem a nossa vida espiritual. Eu trago relatos que fizeram eu destravar minha mente para fortalecer mais ainda por que eu fiz esse livro e por que você precisa entender setores da vida que às vezes estão travados. Quando meus pais se separaram, foi um momento muito difícil, muito complicado, uma mudança geográfica, uma mudança financeira. Então, houve várias coisas que acabaram fazendo com que, da onde eu estava, a região onde eu morava, que era a região do Imirim, para quem não conhece, é uma região considerada classe média alta, né, e de de bons relacionamentos culturais. Então, eu estudava num colégio de freira, colégio Consolata, um colégio muito bem conceituado, pessoas que têm uma cultura muito semelhante, financeira, de gerações. Então, a linguagem que ali eu convivia era uma linguagem onde a gente vinha aprendendo a não falar palavrão, uma linguagem onde a gente aprendia a não ficar falando gíria, uma linguagem onde a gente aprendia o valor do estudo, do conhecimento, do caráter. Então, era uma linguagem onde todo mundo, uma grande maioria, falava a mesma língua. Com a separação dos meus pais, eu fui morar em outro bairro, uma outra região, uma outra geografia, que era na Casa Verde. E nessa região, eu mudei também de escola, era uma escola do estado. Só que ali pegava um pessoal da Casa Verde Baixa, o pessoal da casa já ali tinha um outro bairro que eu esqueci agora, mas pegavam regiões de bairros um pouquinho mais simples, mais humilde, ou melhor, com poderes aquisitivos menores, com uma visão de crescimento menor, porque vinham de gerações onde a grande maioria dos pais não tiveram acesso, dependendo de onde veio, né? Vinha às vezes da agricultura, vinha do interior, vinha do Nordeste, aonde chegaram aqui e começaram a trabalhar. Então não tinha muitas vezes estudo, não tinha muitas vezes uma linguagem cultural refinada. E eu mudei para essa região, e onde as pessoas que frequentavam essa escola, uma grande parte já falavam gíria, falavam palavrão, falava sobre não ter o conhecimento, mas ser esperto, usar a expertise, então arrumar jeitos e meios de poder ganhar dinheiro, né, mas sem se precisar estudar.
E eu estava numa fase onde eu buscava aceitação, eu queria ser aceito naquela turma, eu estava sofrendo com a separação, com o abandono da turma que eu vivia, porque agora eles não queriam mais estar ali comigo devido à, à classe social, porque naquela época, e não diferente de hoje, ainda existe isso, onde existe essa discriminação velada, oculta, mas que ainda existe. Então eu queria ser aceito. E para isso eu comecei a querer falar essa mesma linguagem que eles. Eu comecei a querer a ter o mesmo comportamento que eles tinham. Eu passei a querer me vestir semelhante a como eles também se vestiam. Eu mudei totalmente o meu comportamento, a minha linguagem, tudo devido a essa mudança, as circunstâncias que vão acontecendo. O que eu quero dar uma pausa e trazer para você essa reflexão. Muitas vezes nós começamos a parar de olhar quem eu sou, quem eu posso ser, quem eu quero me tornar, para poder agradar os outros, para querer estar, fazer ser pertencente a um grupo. E eu estava vivendo justamente dessa forma. Então, essa linguagem cultural, muitas vezes, não é a que você quer ter para a sua vida. Essa linguagem cultural não é a que você deseja para a sua vida. Mas muitas vezes, por você não ter confiança, você está vivendo medo, você está vivendo algumas situações de trauma e outras coisas mais, você, por querer ser aceito, você começa a mudar a sua cultura. E foi aquilo que eu fiz. E isso acaba o quê? Toda essa mudança, toda essa situação, é quando eu tenho que parar para analisar o quanto eu penso, presta atenção agora que nós estamos falando, o quanto eu estou pensando de forma onde eu vou me tornando realmente quem eu quero ser. Então lembra que tudo começa no pensamento. A forma que você pensa vai fazer a forma com que você vê. A forma que você pensa é a forma que você vai começar a imaginar. A forma com que você pensa é a forma que vai começar a criar essa cultura, esse desenho. E quando eu fui ver, eu estava praticamente semelhante a uma grande parte deles. Mas eu tive a oportunidade de depois de trabalhar na Uniban. Eu fui trabalhar na Uniban. Estou dando um resumo. Eu fui trabalhar na Uniban. A Uniban é uma universidade onde você tem ali pessoas que entenderam que a cultura é estudar. Mas eu fui trabalhar como bedel, ficava ali na catraca. Só que eu ficava meio constrangido porque eu começava a ver, eu falava muita gíria, falava errado, e aí tinha aquela questão de, pô, não me corrige, cada um fala do seu jeito, porque você vai replicando a forma com a cultura que você está vivendo. E quando eu fui trabalhar lá, que eu tinha que me comunicar com as pessoas na catraca, eu tinha que dar orientações, e eu comecei a me sentir constrangido de falar com algumas pessoas por a minha linguagem, ela não está fazendo mais, não caber dentro daquela cultura que eu estava naquele momento. Então a minha realidade que eu estava ali era totalmente a realidade da onde eu estava trabalhando. Só que eu tinha que me comunicar. Só que o que aconteceu? A gente é nessa hora que tem que tomar cuidado, porque quando eu ia conversar com o pessoal lá da minha região, lá do, do meu bairro onde eu estava vivendo, o pessoal falou assim: não, meu, que é isso? Você vai mudar? Porque tem a sua essência.
Quando eu cheguei no outro dia, isso me incomodando, eu conheci um rapaz que trabalhava lá com a gente, ele falou assim, cara, aqui você tem muita chance de crescer. Aqui você tem diversas oportunidades de, inclusive, ser promovido. Mas esse seu comportamento, dentro do que às vezes você está falando, de querer estudar, de querer ter uma vida melhor, só o seu comportamento, a sua linguagem, aqui dentro, pelo menos, você vai fechar portas. E aquilo me incomodou. Passado um tempo, nós tivemos um convite para poder almoçar com o pessoal de outros setores. Eu não fui, essa outra turma não fui e chamou o nosso amigo de puxa-saco. Vai puxar o saco, gastando dinheiro, porque você não traz marmita, e outras coisas mais. Presta atenção para você entender, eu quero que você se conecte com isso, que às vezes você pode estar vivendo situações, ou filho vivendo situações, ou amigos vivendo situações assim. Você vai replicando, às vezes, que é o tal do achômetro. Você vai replicando sem ter a convicção, mas por querer aceitação, por achar realmente essa é a minha essência, você vai replicando. E esse meu amigo, ele foi, nós não fomos, ficamos ali brincando com ele, zoando com ele, até o momento que ele falou assim, olha, você está perdendo a oportunidade. Você está deixando de enxergar, ter uma visão muito além do que você está vendo. Ali não é a questão de ser puxa-saco, é a questão de você fazer um network, é a questão de você ter a oportunidade de enxergar além do que você está vendo. E resumindo com muito custo, numa segunda oportunidade eu fui, conheci essas pessoas, entendi tudo que ele estava falando, e ali surgiu uma oportunidade de uma promoção para um outro departamento administrativo, onde eu tive a chance, eu tive a oportunidade, abracei, e ali eu entendi que só dependia literalmente de mim ter essa visão, alinhar essa visão com aquilo que eu estava vivendo, com aquilo que eu queria viver e com aquilo que eu estava enxergando fora de um contexto do que eu estava buscando. Então, a partir do momento que eu alinhei a minha visão, a partir do momento que eu alinhei a minha cultura, a partir do momento que eu entendi que a geografia que eu estava não condizia com a geografia aonde eu queria estar, eu entendi que eu tinha que alinhar a minha cultura. Entender que nem todas as pessoas vão querer alinhar sua visão com um propósito. Vão querer apenas viver da forma que está vivendo. E vai achar que do jeito que está vivendo está tudo bem. E cada um tem as suas escolhas. Foi a partir desse momento que eu entendi que eu preciso saber que momento de vida eu estou. Escolher as pessoas que eu vou passar mais tempo, que eu falo que é dar o dia. Vou escolher as pessoas que eu vou apenas dar uma parte do meu tempo e pessoas que, às vezes, infelizmente, vão ser só de passagem. Porque você não vai conseguir, às vezes, chegar aonde você quer com pessoas que não querem mudar a sua cultura, alinhar pensamento. E aí amanhã nós vamos falar sobre visão, porque o diagnóstico ele é pensamento, cultura, visão e propósito. Então você vai entender de hoje até sexta-feira por que que esse diagnóstico é importante para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, para uma promoção, para novas portas, para oportunidades, se você não alinhar isso. E aqui eu coloquei uma frase: o pensamento determina a linguagem determina a cultura. A forma que eu determinar na minha vida, a forma que eu falar na minha vida,
vai fazer com que abra um radar mental para que eu possa realmente mirar aonde eu quero chegar. Então eu preciso entender que o poder da palavra, o poder do pensamento, ele é muito forte. Se eu determinar que a minha vida é um fracasso, a minha mente vai mirar no fracasso. Tem gente que fala assim, nossa, eu tenho o dedo podre, então você vai continuar tendo o dedo podre. Mas eu tenho uma mão abençoada, você vai começar a alcançar as bênçãos que você quer na sua vida. Tudo vai depender da forma que você determinar que você falar. Então aqui eu deixo um versículo que fortalece tudo isso. Amanhã nós vamos falar sobre visão. Fica conectado amanhã. Provérbio 18, 21. Morte e a vida estão no poder da língua. É aquele que ama, comerá, e aquele que a ama, comerá do seu fruto. Ou seja, eu falar positivo ou negativo vai depender daquilo que você quer comer. Se eu falar que a minha vida vai ser uma bênção vão ser alcançadas. Se eu falar que a minha vida vai ser uma desgraça, as desgraças vão ser alcançadas. O que vai sair da sua boca? O que a sua língua vai pronunciar para fortalecer a sua mente, para te dar a geografia que você tanto busca? E aí amanhã nós vamos falar da visão que às vezes falta você ter, para que você possa chegar, para você possa alcançar o seu propósito. Então fica conectado. Amanhã vai ser tremendo. Nós vamos começar a juntar desde segunda, terça-feira e quarta-feira, para que fique mais claro ainda. E até sexta-feira eu tenho certeza que você vai mudar muitas coisas da forma que você pensa, da onde você vive, e começar a alinhar a sua visão com o seu propósito. Curta, compartilha, me siga lá pelo Instagram e eu tenho certeza que juntos nós vamos crescer e mais pessoas vão ser abençoadas com esse programa Destravando a Mente. Fique com Deus, Deus abençoe e até amanhã. Forte abraço.